Como deve ser o comportamento de um intérprete? O intérprete é o responsável em traduzir diferentes idiomas para a compreensão dos ouvintes, telespectadores ou leitores. Eles atuam em diferentes reuniões, conferências, palestras, discursos, desenvolvendo assim um papel fundamental, muito capital. O intérprete, ele converte um pensamento ou expressão de uma língua de origem em uma outra língua alvo. Ele funciona como um intermediário verbal. Há uma diferença literal entre a tradução e a interpretação. Os intérpretes, eles trabalham com a linguagem oral, enquanto que os tradutores trabalham com a linguagem da escrita. O intérprete deve ser profissional, diligente, eficiente, deve ser excelente, bem apresentado, deve ser educado durante o trabalho, deve estar atento aos gestos e aos sinais, deve ter habilidades linguísticas, deve falar bem uma outra língua, deve ter compreensão profunda da cultura geral, aspectos básicos. Se possível, ele deve ter acesso ao tema e pesquisar um pouco sobre o mesmo. Ele deve ter ferramentas que facilitem o trabalho. Exemplo, livros, regulamentos e a Bíblia para aquele que vai interpretar um conferencista, um pregador e uma palestra cristã, no caso. Deve traduzir com integridade e verdade. Não pode inventar ou substituir uma palavra que sai do contexto. O intérprete deve acompanhar os gestos e sinais que o conferencista está a fazer. Deve usar o mesmo. Se o conferencista estiver falando alto, o intérprete tem que falar também alto, na mesma proporção. O intérprete pode destruir a conferência, pode destruir a pregação por conta da má interpretação. A pessoa que está aí falando com vivacidade, se o tradutor traduzir isso com lentidão, de uma forma frouxa, claro, a compreensão será diferente e não terá o impacto desejado. Intérpretes, as suas formas mortas de interpretar acabam com as conferências e matam as pregações. Por isso é que um intérprete na igreja, que é cristão, deve estar preparado espiritualmente e não traduzir por emoção ou porque é a última opção na igreja.